Sim, é perfeitamente correto um americano se chamar de americano e o país se chamar Estados Unidos da América. Isso não tem nada a ver com o americano se achar o centro do continente americano, se achar que está surrupiando o termo do continente, não tem absolutamente nada a ver com o imperialismo americano ou coisa que criaram e inocularam na sua cabeça. E eu vou te explicar daqui a pouco. Me chamo Felipe Altamir, sou formado em Direito, especialista em Sociologia, História e Filosofia, e hoje a gente vai falar sobre esse engano muito comum, esse erro muito comum que permeia a cabeça das pessoas, principalmente aquelas anti-americanas, que têm uma birra com os Estados Unidos, né? E a gente sabe que boa parte dessa motivação é ideológica. Ou seja, geralmente esquerdistas, comunistas, que têm birra contra os Estados Unidos, simplesmente ficam chamando americano de estadunidense. Esse termo é completamente equivocado e muito impreciso. Alguns linguistas estão defendendo atualmente o uso desse termo, muito mais por aceitação de algo que está se espalhando por motivação de cartilha ideológica, mas outros linguistas mais sérios discordam completamente, porque existe uma razão pela qual o americano se chama de americano e o país é Estados Unidos da América. E não tem nada a ver com roubar o termo da América do Norte ou se achar o centro do continente. Tá? Então vou te explicar em detalhes. Pessoal, o nome República Federativa, né, do Brasil se refere ao título estatal da nossa estrutura de Estado, da nossa estrutura como nação. Correto? Então coloque isso aí em mente. Estados Unidos da América é literalmente porque o país se chama América. O país é América, assim como o nosso país se chama Brasil. Ou seja, chamar um americano de estadunidense seria a mesma coisa de chamar brasileiro de República Federativense. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o título completo que designa a estrutura da República Federativa do Brasil. Né? Ou seja, no passado, o Brasil, não sei se vocês já sabem disso, o Brasil ele já foi chamado, sim, a sua estrutura estatal já foi chamada de Estados Unidos do Brasil. Porque a gente é uma federação, né? São estados federativos diferentes, uma composição de estados. Ou seja, já se chamou no passado Estados Unidos do Brasil e nem por isso o brasileiro se chamava de estadunidense, né? Ou a gente ficava de birra com qualquer coisa do gênero. Tá? O México, o título oficial do país México é Estados Unidos Mexicanos. México é um nome coloquial que se dá ao México e chama de mexicano. Você não chama mexicano de estadunidense. A mesma coisa Estados Unidos da América. Literalmente o país se chama América. E se chama América porque a palavra América, o termo América, ele é configurado, ele é contemplado no dicionário e na língua inglesa para se referir às colônias britânicas. O país surgiu através de exploração de colônia britânica naquele território, até que surgiu a composição de estados, que são bem independentes, são bem autônomos. O federalismo dos Estados Unidos é bem típico deles, realmente dá uma autonomia muito grande, e essa composição de estados que se uniram em um único país se denominou Estados Unidos da América, em referência linguística e histórica às colônias britânicas. Não tem nada a ver do tipo, a gente vai surrupiar o continente da América do Norte e, portanto, a gente vai roubar esse nome pra gente, tá? Antes de qualquer coisa, a palavra América, né, essa noção de América referente a colônias britânicas, existia antes de qualquer concepção de consolidação institucional, cultura e política de unidade do continente da América do Norte ou da América do Sul, ou qualquer coisa do gênero. Então, sim, o gentílico correto para quem nasceu nos Estados Unidos é americano, e o país literalmente se chama América. Tá? Isso não vai surrupiar o termo do continente, não necessariamente você precisa confundir, são duas origens completamente diferentes em questão de linguística e não tem problema nenhum nisso. Né? Então, assim, você não precisa amar os Estados Unidos para reconhecer esse fato. Se você odeia os Estados Unidos e tem suas ressalvas, não vai cair o braço se você reconhecer esse fato. Só parem com essa implicância ridícula de achar, americanos somos todos nós, que absurdo um americano se chamar de americano como se só ele fosse americano. Pessoal, é americano porque literalmente o país se chama América. Tá? Então, da mesma forma que existe o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, existe o estado de Nova York e a cidade de Nova York, com o mesmo nome, por razões diferentes. Isso não significa que existe menos mérito de um nome se chamar aquele nome só porque existe algo maior, um ente maior, né, que tem o mesmo nome. Não tem absolutamente nada a ver. São razões linguísticas, histórico-culturais completamente diferentes. Né? Então, só para contextualizar, não tem nada a ver com o imperialismo americano, o americano se chamar de americano. Tá? Ficou claro essa distinção?
Então coloquem isso em mente, a gente já foi Estados Unidos do Brasil. Brasileiro nunca foi chamado de estadunidense. Então se você adota essa cartilha linguística de chamar americano de estadunidense, saiba que você está aderindo a uma nova tendência da moda que tem uma carga ideológica anti-americana. Simplesmente isso, é pura birra, coisa completamente infantil. Pessoal, um bando de marmanjos chamando o americano de estadunidense por birra, cara. Por birra. Eu sei que tem muito americano imbecil, americano que se acha o centro do universo. A gente sabe disso. Existe gente imbecil em todo o país, inclusive aqui no Brasil, tá? Inclusive fazem piada de americano não saber geografia, mas pelo menos o americano sabe dos estados que compõem o seu país. Veja se um brasileiro médio sabe nomear os estados aqui do Brasil, pelo menos 5 estados, né? Tem gente que é do sul, do sudeste, que acha que o nordeste é um bairro, pô. Então assim, quem é o brasileiro para poder debochar de qualquer outra coisa ou querer simplesmente vomitar, cagar regra ou coisa do gênero? Pelo amor de Deus, pessoal. Então, assim, teve essa polêmica do show do Bad Bunny, esse cara aí, que simplesmente fez aquele show do intervalo do Super Bowl. Ele deu essa lacrada, simplesmente dizendo todos nós somos americanos, citando todos os países. E todo mundo ficou, minha nossa, isso daí é o máximo, isso daí, né, me senti representado, tô muito feliz. Pessoal, vocês não têm noção, meu, vocês não têm noção, né? É um erro linguístico muito comum, né? Mas assim, que estou esclarecendo e muita gente pode ficar com raiva, inclusive. É por isso que eu costumo chamar o anti-americanismo de religião, porque as pessoas elas se comportam de uma forma assim, enraivecida sempre que você elogia os Estados Unidos ou você reconhece um fato que na cabeça deles é elogioso aos Estados Unidos. Né? Eu estou citando simplesmente um fato histórico, linguístico, dizendo que o gentílico correto de fato é americano. Mas, cara, eu fiz esse post no Facebook, a quantidade de maluco ensandecido que veio me xingar no post, né? Ninguém refutou nada do que eu disse. Mas a quantidade de imbecil que simplesmente reagiu de forma ensandecida, completamente reativa, maluca ao que eu disse, um fato linguístico, só prova que esse pessoal não tem conhecimento histórico nenhum. Simplesmente tá com birra que o americano se chama de americano por questões ideológicas, pessoal. Então, assim, a esquerda acha que os Estados Unidos é o Satã concretizado na Terra, ignora completamente que puxa saco de ditaduras ao redor do mundo, mas ao mesmo tempo fica dessa hipocrisia, não consegue reconhecer um fato linguístico-cultural de que é normal, de que é correto sim, de que é preciso um americano se chamar de americano, não tem nenhum problema nisso. Né? E quando se refere a você estar no continente da América do Sul, por exemplo, também não está incorreto você dizer que é americano por fazer parte da América do Sul. Né? Mas, pelo amor de Deus, pessoal, é incrível como a linguagem hoje em dia chegou a debates completamente infantis, revanchismo ideológico, só porque o pessoal não gosta dos Estados Unidos e fica implicando que o americano se chama de americano e se refere ao próprio país como América. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos melhorar aí o nível do debate. Né? Mas é isso, só para informar aí, um forte abraço para todos vocês e até mais.